mais espirituais do que nós aqui. Homens e mulheres trocaram Deus por algo em determinado momento da sua vida. Davi, por causa de 5 minutos de prazer, fez com que as consequências desastrosas sobreviessem à vida dele. Ele cometeu adultério com Batseba. Davi, o rei Davi, super espiritual, que escreveu alguns salmos que nós temos na Bíblia. Salomão, que escreveu alguns provérbios da palavra de Deus, ele teve 700 concubinas. Olha só. E muitas delas não eram judias. Ou seja, ele desobedeceu a Deus. Sansão, que foi um juiz, o último juiz dos israelitas, antes da era dos reis, houve os juízes. Ele também dormiu e perdeu a força por conta de uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, que era Dalila. E também pessoas que não eram tão espirituais, também trocaram Deus por alguma coisa, como por exemplo, Esaú trocou os privilégios de primogênito por um prato de lentilhas, imagina só. E Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata, quando a pressão chegou, quando a pressão veio sobre ele. Olha, homens espirituais, pessoas nem tanto espirituais, ambos trocaram Deus por alguma coisa. Pode ser que hoje nós estejamos trocando Deus por algo e nem percebemos, bem? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Até onde chega a nossa entrega a Deus? Até onde chega o nosso amor a Deus? E o que fazer para nós nos arrependermos? Homens espirituais trocaram Deus, mas depois se arrependeram. Porém, alguns não se arrependeram e tiveram um destino ruim na vida deles. Amém? Vamos começar com uma oração. Amém. Deus Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Ajuda-nos, Pai eterno, mesmo se nós estivermos trocando o Senhor por alguma coisa, ajuda-nos, Pai, a mantermos a fidelidade e nos arrependermos, Pai eterno. Obrigado por tudo, esteja conosco nessa manhã, Pai. Queremos render glórias ao Senhor, queremos levantar o Seu nome aqui, Pai, para que possamos fazer com que a vontade do Senhor sobrevenha sobre a nossa própria vontade e que a nossa vontade seja igual ao do Senhor. Obrigado, em nome do Seu Filho Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje no Dia dos Pais, amém? Então, eu queria que os pais pudessem ficar de pé, por favor. São poucos pais aqui. Vamos lá, Bergson. Muito bom. Em especial, quero falar do Bergson, amém? Então, Bergson e Heloíse estão grávidos. Eles vão ser pais de um menino, amém? Amém. O nome é Gabriel, é isso? Gabriel, amém? Então hoje o Dia dos Pais tem um sabor especial, né? Vocês descobriram, acho que ontem, antes de ontem, né? Que, na revelação ontem, né? Que vocês vão ser pais de um menino, amém? Muito bom. Parabéns para vocês e sejam bem-vindos a era dos pais, não? ao nível dos pais agora, um nível sacrificial bem maior. Muito bom. Isso que eu falei na introdução é um conteúdo da pregação do que nós vamos falar hoje. Mas eu quero começar com um exemplo. Lembra que eu falei no domingo passado que eu tenho um exemplo sobre o Vasco? O Will estava abaixado, falei Vasco de novo. Vou até tomar um cafezinho aqui antes, na xícara aqui. Vou só ler minha xícara aqui. Foi seu presente. Mas, como vocês sabem, eu, Lucas e Ana, nós fomos uma conferência lá no México. E nós tomamos obviamente nós fomos de avião, não foi de ônibus, né? O México é um pouquinho longe. Então a gente pegou o voo mais barato. E um voo realmente que eles não serviam nada no avião, não tinha serviço de bordo, não tinha nada.
E foi um dos voos piores que já tomei na minha vida, não? Eu acho que Lucas e Ana também, foi algo bem... Foi o pior. Foi o pior, não? Mas foi muito bom, sou muito grato a Deus por poder estar indo, era o voo mais barato. Então a gente fez uma escala em Bogotá, na Colômbia, e de Bogotá, foram 6 horas até Bogotá, e depois de Bogotá, mais ou menos mais umas 4 horas e meia até a cidade do México. E logo em São Paulo eu falei assim, olha, nós estávamos conversando, o que deixa você meio receoso para tomar avião? Quando você toma um avião, né? Quando você pega um avião. E nós estávamos lá junto com os irmãos de São Paulo também, que foram para a conferência, fomos no mesmo voo para a cidade do México, e cada um falou alguma coisa e tal, e eu falei assim, o meu temor agora é ter alguém do Vasco, não? Que pegue esse avião com a gente, porque vai que, né? O Vasco tem a fama de cair, não? Então, vai que acontece alguma coisa, né? Ok, fomos, pegamos o avião até Bogotá, chegou lá em Bogotá, ufa, ninguém do Vasco aqui e tal. Daí em Bogotá, quando a gente foi tomar um avião para poder ir para a cidade do México, nós entramos no avião e tal, de repente entra um vascaíno com a camisa do Vasco. Em Bogotá, e ele nem era brasileiro. Ou seja, uma pessoa enganada. Alguém quis pregar uma peça com ele, deu uma camisa do Vasco para ele. E eu não vi flamenguista, não vi palmeirense, não vi São Paulino. Eu vi algumas pessoas com times do exterior, como Paris Saint-Germain, alguma coisa assim, não? Mas eu não vi ninguém com camisa, só o Lucas estava com uma calça do Palmeiras, só o Lucas estava. Mas entrou um vascaíno. E o que aconteceu? Todo mundo começou a burburinho, vascaíno aí e tal. O Renato é um profeta do mal. Entra um vascaíno aqui. Sabe o que aconteceu? O avião não subiu. É sério? Eu mandei no grupo, inclusive, quando eu estava dentro do avião. Eu mandei no grupo a mensagem, o avião não está subindo. Ficamos 2 horas dentro do avião, na pista de decolagem. O avião não subiu. Depois de muita insistência e muita oração, pedi orações no grupo, não. Maria Luciana estava orando para que daí o avião sobe. Daí conseguimos decolar. E lá em cima foi o drama, né? Muita oração para que o avião não caísse. Ficamos 2 horas. É muito ruim ficarmos parados. Dá uma sensação de impotência, né? Dá um receio de nós sucumbirmos, medo de cair. E foi o que aconteceu. Precisamos nos movimentar na vida. Ninguém gosta de ficar parado. Ninguém gosta de ficar na mesmice. Espiritualmente a mesma coisa. Temos que ser conduzidos por algo. E o tema de hoje é esse, amém? Conduzidos nas águas. Vamos ser conduzidos, amém? Mateus 8, de 18 a 20. Mateus 8, de 18 a 20. Muito bom, Renato. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus era dinâmico, ele não tinha onde repousar a sua cabeça, não tinha o seu ninho, não tinha um lugar que deixava ele estático, ele estava em movimento, alguma coisa tinha que acontecer, não? E Jesus sabia disso, e ele tinha que se movimentar para que isso acontecesse. Continuando, outro discípulo, ou seja, aqui já é um discípulo, uma pessoa que já seguia Jesus. Outro discípulo lhe disse: aqui não é Jesus que chamou, mas foi esse discípulo que se aproximou de Jesus. Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha que escritura radical. Olha o nível do chamado de Jesus. Jesus não está chamando pessoas simplesmente para acreditarem nele. Jesus não está chamando pessoas simplesmente para segui-lo
quando todas as situações forem favoráveis. Jesus está chamando pessoas para segui-lo, mesmo que haja uma tempestade na vida dessa pessoa, como perder um pai. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós. Jesus aqui, se você percebeu no começo, ele queria passar para o outro lado do mar. Ele queria atravessar as águas. Vemos que um mestre da lei chegou até ele, disposto a seguir Jesus para onde quer que fosse, inclusive atravessar as águas. Ele não se importava se Jesus fosse para um lugar distante ou um lugar próximo. Mas o que Jesus deixa claro para ele é que, olha, eu não tenho onde repousar, eu não tenho onde descansar. O meu trabalho é árduo, amém? Então Jesus está dizendo que não há espaço para ficarmos esquentando o banco da igreja. Não há espaço para sermos discípulos cristãos só porque nós vamos a um culto domingo ou uma missa no domingo. Não tem espaço para ficarmos em casa durante toda a semana se nós não formos discípulos todos os dias de nossas vidas. Porém, parece que o ponto aqui não é o fato de ter que tomar a decisão de ser ou não ser discípulo, ou mesmo seguir Jesus para este ou para aquele lugar. O ponto é passar por aquilo que ele passava. É isso que Jesus queria deixar claro aqui nessas escrituras. Jesus, ele não era insensível ao ponto de não deixar alguém sepultar o seu próprio pai. O que Jesus percebeu aqui é que essa pessoa estava colocando condições para seguir Jesus. Mas não somos nós que colocamos essas condições. É Jesus que coloca as condições para nós seguirmos a Ele ou não. É isso que Jesus quis deixar claro aqui. Não é uma insensibilidade nossa. Se meu pai morrer, então eu não posso sepultar, porque está na Bíblia que Jesus não deixa. Não, não é isso. É que essa pessoa, esse discípulo, queria colocar condições. Quem coloca condições não sou eu. Quem coloca condições para seguir Jesus é o próprio Jesus, amém? Ele não tinha onde descansar, ele vivia em plena e total dependência de Deus. Olha que interessante. Então nós, como discípulos, muitas vezes queremos colocar condições, mas Jesus coloca condição para cada um de nós. Ponto número 1: conduzido pelas águas, seja conduzido por algo mais poderoso do que sua própria vontade. Seja conduzido por algo mais poderoso do que sua força de vontade, sua própria vontade. Seja conduzido pelo Espírito de Deus, amém? Vamos para João capítulo 3, vamos lá, vamos destrinchar, vamos nos aprofundar, vamos detalhar um pouquinho mais sobre essa questão de sermos discípulos, de sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, amém? João capítulo 3, versículo 8. João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com quem? Com alguns, com as pessoas do ministério do evangelismo. Olha só, ministério do evangelismo, não? Existem lugares que existe isso, ministério do evangelismo. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Todos se movimentam, amém? Não somente alguns. Não existe ministério do evangelismo. Todos são evangelísticos, todos anunciam as boas novas, todos se movimentam, todos têm o coração de irem para qualquer canto do mundo. Nós somos uma igreja que já está presente em mais de 60 países, amém? Amém. Porque existem missionários. Nessa conferência no México, nós levantamos uma equipe missionária para ir para Quito, no Equador, amém? Amém. Missionários que nunca foram para o Equador. Normalmente, quando você quer ir para algum lugar, você vai antes para espionar a terra. Eles nunca conheceram o Equador, não? E mesmo assim, pela fé, tomaram a decisão e já estão lá em Quito, no Equador, amém? Já temos uma igreja no Equador e temos um plano ousado: evangelizar esse mundo em nossa geração.
que é evangelizar? Ah, mas Renato, mas o mundo já está evangelizado. Jesus já é conhecido por muitas pessoas. Jesus é a pessoa mais conhecida no planeta Terra. Será que é o Jesus verdadeiro? Será que é o Jesus da Bíblia? Então a nossa missão é tornar Jesus verdadeiro conhecido. Não o Jesus somente das bênçãos, não somente o Jesus das curas, não somente aquele Jesus que traz prosperidade para as pessoas, mas o Jesus que faz discípulos. Ou seja, o trabalho é árduo. Precisamos de missionários completamente comprometidos. Não somente missionários que vão para outros países, para outras cidades, mas missionários dentro da sua própria cidade. Nós temos um campo missionário aqui no Rio de Janeiro imenso, amém? Imenso. Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, o Grande Rio é enorme. Então nós temos do lado de lá da Bahia e do lado daqui da Bahia, não? Nós vamos até Santa Cruz, não chegamos até Queimados, da cidade do Rio, mas quase lá, não? Vamos até Bangu, Realengo, Bangu. Depois nós temos o outro lado da ponte com Niterói, com São Gonçalo, amém? Com Maricá, o que mais? Itaboraí, Cachoeira, não? Se bem que é outra cidade já, Itaboraí também é outra cidade, São Gonçalo é outra cidade, mas faz parte do Grande Rio. Acho que Queimados faz parte do Grande Rio. É Grande Rio, olha só, o Grande Rio é enorme, amém? Então nós temos muito trabalho, mas para levar que Jesus? O Jesus religioso? Ou esse Jesus que nós lemos aqui? O Jesus que chama as pessoas para segui-lo, para pessoas que não vão ter onde descansar a sua própria cabeça, amém? Então a vida cristã é uma profunda e boa incerteza nesse mundo que nos obriga a dependermos de Deus. Essa é a vida cristã. Se nós tomamos a decisão de sermos discípulos de Jesus Cristo, nós tomamos a decisão de vivermos numa boa incerteza. Qual é a incerteza? De não sabermos para onde vamos. Nós não sabemos, é como o vento, não se sabe para onde vai, não se sabe de onde vem, porque um discípulo é assim, é um vento da vida de alguém. Onde apareceu essa pessoa que está estudando a Bíblia comigo? Foi um vento, um vendaval na minha vida, não? Foi um rio que passou na minha vida, não? E me deu uma trombada e eu comecei a aprender coisas novas. O que está acontecendo? Nós somos o vento, nós somos conduzidos por Deus. Amém. Vamos ver isso na prática um pouquinho, lá em Ezequiel capítulo 47. Vamos! Contigo, irmão, vamos! Aqui não fala de vento, mas fala de água, amém? Por isso que o tema é conduzidos nas águas. Ezequiel 47. Vamos, Renato! As águas que saíam do templo. Versículo 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Só explicando um pouquinho, essa aqui foi uma visão que o profeta Ezequiel teve a respeito do templo e a respeito do Espírito de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus queria fazer naquela época e na época que nós estamos também. Não? Nós vamos ver isso. A partir do versículo 1 fala: o homem levou-me de volta à entrada do templo. Esse homem obviamente representava talvez um anjo, ou talvez o próprio Deus representado por um anjo. E fala assim: e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía para o lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar
andando, ou seja, não dava pé. Versículo 6, ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Ou seja, era um rio e por onde ele passava ia levando vida. Aqui, uma vida física que faz alusão à vida espiritual. Versículo 10. Presta atenção nessa visão, pega a visão. Pescadores estarão ao longo do litoral. Pescadores, amém? Isso é familiar para você? O que Jesus fala quando Jesus chama os primeiros discípulos? Venham, sigam-me, que eu os farei pescadores de homens, não? Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Ou seja, as pessoas que são pescadas são de diversas formas, diversos tipos também, não? Temos pessoas como o Marco, por exemplo, não? Temos pessoas como a Laila, temos pessoas como Maria José, como o Michel que foi batizado, como a Ana Luísa, amém? Pessoas diferentes, e temos pessoas com um pouquinho mais de idade, não? Como a Alessandra, por exemplo, não? Vamos lá? Que foi pescada depois da juventude, né? Mas vamos lá, versículo 11. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. O sal representa aqui um lugar onde não há vida, ok? Então, normalmente o sal é usado para conservar alimentos. Por quê? Porque o sal conserva alimentos de micro-organismos. Não todos, talvez, né? Mas ajuda. Então, o sal ajuda a combater o que é vida. Versículo 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Vamos explicar um pouquinho a visão. Havia água em Jerusalém. Normalmente uma cidade, ela é construída, não? Ela é estabelecida em lugares que existam reservas de água, para que as pessoas possam sobreviver. Civilizações antigas sempre eram construídas próximas às águas. E judeus, eles viam as águas como se fossem uma bênção de Deus. A água vinha do templo, ou seja, essa visão era uma visão de Ezequiel, onde existia água, e uma água que fluía do templo e ia, como Jerusalém estava no local alto, ia em direção a Jericó, que está abaixo do nível do mar. Então, do alto para baixo, e para onde quer que essa água passasse, ela levava junto com ela a vida, não? Então, aquilo que estava no caminho das águas ia brotando vida, e aquilo que estava às margens eram como se fossem charcos, eram pântanos, onde tinha sal, onde não havia vida. Então, para onde corria o rio, havia vida, e para onde não corria o rio, não havia vida. Por onde o rio passava, havia o surgimento de vida espiritual, e também havia cura. A água, inicialmente, segundo a visão de Ezequiel, no começo, chegava ao tornozelo. 500 metros chegava ao joelho. 500 metros ou mais chegava à cintura. E depois mais 500 metros mais, e quanto mais ele ia, a água não cobria todo ele e não dava mais pé, e ele ficava o quê? À mercê das águas. Para onde as águas fossem, ele ia junto, ok? Quando você está com as águas no tornozelo, está lá no mar,
A água está batendo no seu tornozelo, você está seguro ainda, não? Você não está totalmente entregue ao mar, mas você está numa posição tranquila. Talvez alguns aqui que estejam nos visitando, está vendo esse culto aqui, está tentando entender algumas coisas espirituais, e está com as águas no tornozelo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Quando as águas estão no tornozelo, você testa, não? Você pisa num lugar, pisa no outro, vê se está tudo bonitinho, se o mar está legal, você vê se tem outras pessoas lá no fundo, não? Para saber se dá para você ir ou não. Você está numa posição segura. Depois as águas vêm até o joelho. Quando você toma a decisão para as águas irem até os seus joelhos, você já está admitindo a possibilidade de você ir para mais fundo. Então as águas estão no joelho, então é como se tomássemos algumas decisões espirituais. Eu vou começar a orar, vou começar a fazer meus tempos com Deus, mas ainda não estou totalmente entregue. Daí as águas vão para a cintura. O que existe na cintura são os órgãos sexuais. Então começamos a tomar alguma decisão de começarmos a ser puros e não praticarmos mais a imoralidade sexual, a impureza sexual, a masturbação ou qualquer outra coisa que diz respeito às coisas sexuais. Tomamos algum tipo de decisão na nossa vida de não pecar mais e não fazer mais coisas que desagradam a Deus, até que tomamos uma decisão. Já que eu estou aqui, já que eu estou molhado, deixa eu me molhar por completo, e tomamos a decisão de sermos entregues às águas de Deus e vamos para o local mais profundo. Normalmente é isso que acontece. Então nós como igreja, o que nós fazemos? Nós não somos simplesmente uma igreja onde as pessoas vão para o culto esquentar um banco e assistir uma pregação. Muito bom. Nós somos uma igreja onde existem pessoas que tomam decisões. E quais são as decisões? São decisões baseadas na palavra de Deus. Então existe um estudo progressivo da Bíblia, até que nós estejamos completamente submersos na vontade de Deus, na palavra de Deus, até que nós sejamos batizados pelas águas, amém? E possamos estar à mercê de Deus. Não temos mais amarras aonde segurar, não dá mais pé. Por quê? Porque as águas vão nos levar segundo a vontade de Deus. Então essa é uma alusão, não? De pessoas que tomam decisões espirituais e nos aprofundarmos nas águas de Deus. À medida que entramos na presença de Deus, nós vamos perdendo as referências, vamos perdendo os pontos de apoio nesse mundo. Vivemos uma vida mais ilógica para o mundo, mais lógica para Deus. Quem nos conduz agora é a palavra de Deus, não mais são os nossos pensamentos, as nossas vontades, mas sim o que a Bíblia nos chama a sermos e a fazermos. Então, normalmente, quem precisa de pontos de apoio são pessoas inseguras. Então, se nós estamos inseguros diante de Deus e não temos um amor verdadeiro por Ele, o que nós fazemos? Nós buscamos pontos de apoio. Queremos apoiar nossa confiança em coisas do mundo, mas coisas que são o quê? Perecíveis, amém? Coisas que não dão o verdadeiro sustento, o verdadeiro apoio para a vida de uma pessoa. Por quê? Porque são coisas perecíveis que terminam. Quando eu estava lá no avião com o Vascaíno junto, não? Lá em cima eu já estava completamente entregue, não tinha mais como fazer nada, não? O avião atravessava florestas assim, né? O mar e tudo, não tinha onde pousar, então era só confiar em Deus e deixar a vida me levar para o meio do avião, não? Então começamos então a sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo, é deixar as águas te levar, amém? Pergunta que eu faço para cada um de nós hoje: você é uma pessoa entregue? É claro que temos dificuldades, é claro que temos pensamentos que fazem com que nós possamos pecar, mas nós buscamos ajuda um com o outro aqui. Quero levantar um exemplo aqui, amém? De uma pessoa que Deus tem abençoado, porque ela tomou a decisão na vida dela, no retiro do ano passado, a ser uma discípula, que é a Amanda. A Amanda, eu me lembro de quando ela foi batizada, tem fotos do batismo dela, do ano passado, e ela, a partir de então, tomou decisões. No começo da vida cristã dela, ela tinha muitas dúvidas, não?
E já recebi algumas dúvidas dela, não? Já tentei responder algumas coisas. Talvez tenha mais dúvidas ainda que Deus vai respondendo, mas ela não permitiu que as dúvidas dela fossem empecilho, impedimento para que ela tomasse uma decisão principal. Por quê? Porque nós não temos todas as respostas antes de sermos cristãos. As respostas nós temos à medida que nós avançamos na nossa vida espiritual. Existem pessoas que, para tomarem uma decisão espiritual, primeiro querem as suas respostas atendidas. Eu tenho dúvidas sobre a criação das estrelas, sob o ponto de vista de Deus. As dúvidas são intermináveis. Nós podemos passar a vida inteira duvidando de coisas. Será que o Big Bang ele se adequa à criação de Deus e do universo? Será que criacionismo é diferente? Não, nós começamos a levantar questões que podem nos impedir de tomarmos a decisão principal do quê? De sermos entregues a Deus. Então não existe um outro caminho. Existe um caminho religioso, mundano, e existe o caminho correto. O caminho religioso, mundano, que as duas coisas para mim têm o mesmo sentido, é aquele caminho da morneza ou da frieza, onde pessoas dizem que são cristãs, mas não são pessoas sem as amarras do mundo. Não são pessoas que realmente se entregam para que as águas de Deus leve, a vontade de Deus leve você para onde quer que Deus quer, muito mais para um lugar que eu queira, não? Então eu me lembro quando tomei a decisão, por exemplo, de ser discípulo, tomei a decisão de ser entregue a Deus, e eu lembro quando fui chamado para ser um missionário em outro país, amém? Foi a decisão que eu tomei. Então eu tive que comunicar isso com a minha mãe, que eu ia trancar a minha faculdade no último ano. Na época, tranquei. Em 98, tranquei a faculdade para poder ser um missionário no Paraguai, né? E minha mãe falou assim: mas Renato, você vai para o Paraguai? Nada contra Paraguai e paraguaios, mas minha mãe, no pensamento da época, falou assim: por que não te mandam para a França? Por que não te mandam para um lugar da Europa, né? Vou te mandar para o Paraguai. Não, Paraguai, é lá que nós estamos precisando, e é para lá que eu vou. E fui para o Paraguai, fiquei lá um tempo, foi muito bom. Depois voltei, fui missionário em Recife, amém? Depois fui missionário em Belo Horizonte. Depois voltei para São Paulo, me casei em Belo Horizonte, meu filho nasceu lá em Belo Horizonte, Lucas. Voltei para São Paulo, minha filha nasceu em São Paulo, amém? No bairro da Liberdade, por isso que ela parece um pouquinho japonesinha assim. Não vou colocar que ela nasceu lá, não. Mas eu me lembro, não, as decisões que eu precisei tomar. E Deus abençoa isso, porque Deus me deu um casamento incrível, Deus me deu filhos incríveis, filhos, eu acho eles bonitos, não? Se eu soubesse que ia ter filhos bonitos assim, teria mais filhos. Não. Todo pai acha os filhos bonitos. Eu acho que a Ana também deve achar o Lucas bonito. Espero. Mas como Deus também tem abençoado a Amanda por ser entregue. Ela está namorando um missionário incrível lá em São Paulo, amém? Que é o Sena. Deus ressuscitou o Sena aí na vida dela, amém? Olha lá, vamos lá. Então, temos muitos pontos de apoio, gostamos de rios, gostamos de estarmos em lugares onde dá pé. Mas não tem como andarmos segundo a vontade de Deus sem perdermos os pontos de apoio desse mundo. Pergunta: você teria medo de entrar na presença de Deus até que não sentisse mais segurança? A segurança que o dinheiro, a segurança que o marido, a segurança que uma família, a segurança que seus sonhos sejam ou não cumpridos? Até onde chega seu amor a Deus? Todos nós temos que calcular isso. Tomar a decisão de ser um discípulo não é uma decisão emocional. Agora, quem está sentindo aqui, levante a mão. Daí começa aquela música no piano. Não, aquele ambiente, não. Levante a mão e aceite, vem aqui para frente você. Que está sentindo alguma coisa, tome a decisão. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina em Lucas 14, 28, que precisamos calcular como se fôssemos construir uma torre, amém? Aquele que quer me seguir, precisa calcular. É o que Jesus fala. Calcule para saber se o dinheiro vai dar. Senão você vai começar a construção, não vai conseguir terminar, e você vai passar vergonha. É isso que Jesus fala.
Não é algo emocional, é uma decisão que eu tomo e eu calculo. Eu sou capaz de deixar tudo isso por causa de Deus ou não? Porque se for uma decisão emocional, dá uma semana, sabe? Você volta atrás. Você volta nas suas decisões. Agora, se for uma decisão pensada, uma decisão que eu não tomo uma decisão com o coração, porque o coração é enganoso. A Bíblia fala em Jeremias 17: engana, o coração está doente. A Bíblia fala, nosso coração não está são. Nós temos que lutar contra os desejos do coração. O mundo fala, siga seu coração. A Bíblia fala, o seu coração está doente. Olha só como os parâmetros são diferentes. Seu coração é doente, meu coração é doente. Se eu for seguir meu coração, eu estou perdido. Sem discipulado, que me ajuda a calcular as coisas, eu sou um homem perigoso. Eu faço coisas que não agradam a Deus. Eu preciso de discipulado. Eu quero ser perigoso no bom sentido, não no mau sentido. Não? Então, o discípulo, as pessoas do mundo religioso vão perseguir você, vão combater você, porque você não chama todo mundo de irmão. Para eu chamar alguém de irmão, eu preciso estudar a Bíblia com essa pessoa para saber se essa pessoa é discípulo ou não. Se a pessoa fala assim, eu faço parte da igreja tal, eu faço parte da igreja, daí você fala a denominação, isso não faz a pessoa o seu irmão na fé. O que faz um irmão seu na fé, essa pessoa é um discípulo ou não é um discípulo. Qualquer pessoa que chega para você e fala que eu sou irmão, você acha que é irmão mesmo? Sem calcular, sem saber? Talvez o processo de conversão dessa pessoa não é um processo bíblico? Eu não sei, eu não posso afirmar. Mas daí você está julgando. Eu não estaria julgando também, chamando você de irmão? É um julgamento também. Alguns julgamentos são favoráveis, outros não. Se eu falar, você é meu irmão, só porque você é da denominação tal, eu estou julgando também. Então, é necessário calcular, amém? É necessário abrir a Bíblia e ver o que eu preciso deixar, quais são as minhas amarras que me deixam presos nesse mundo, amém? Quais as decisões eu preciso tomar? Isso te assusta? É para te assustar, amém? É para assustar cada um de nós. Porque aquele chamado, aquela escritura que nós lemos no começo da pregação, onde Jesus fala, eu não tenho onde repousar a minha cabeça, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm as suas covas, eu não tenho onde descansar. Você realmente quer me seguir? Para onde quer que eu vou? A questão não é para onde eu vou, a questão é se você está disposto a passar por aquilo que eu vou passar. Calculamos isso? Isso vai além de um chamado emocional aqui na frente. É uma decisão da vida, amém? Vivermos sem amarras. Não tem como vivermos a vida cristã sem soltarmos as amarras. A própria igreja talvez possa ser uma amarra para algumas pessoas. Lá eu me sinto confortável, minha consciência está anestesiada, eu sou um cristão, estou muito bem onde eu estou, então está tudo legal, está tudo bem. E beleza. Quando na verdade eu não estou disponível para Deus me levar para onde quer que eu tenha que ir, amém? O reino de Deus é um local desconfortável para uma pessoa descomprometida. É verdade. Se você é comprometido, o reino de Deus vai ser um local ideal. Você vai se sentir desconfortável, mas a sua consciência vai estar bem com Deus. Sabe o local mais desconfortável que existe? Aqui dentro. Esse é o local mais desconfortável. Não é a igreja, é o quanto eu tenho servido a Deus com a consciência tranquila. Em João 16, versículo 33, fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Podemos esperar alguma coisa boa desse mundo? O mundo é para ser vencido, amém? O mundo não é para ser amado, é para ser vencido. E se nós não pertencemos ao mundo, nós vamos ser odiados. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não pertencemos a ele. Não fazemos a vontade das coisas do mundo, amém? Então não tem como nós nos decepcionarmos
com o mundo. Por quê? Porque o mundo não nos pertence. Temos que entrar na dimensão dos que perderam as seguranças no mundo, amém? E Deus vai prover as coisas. Estamos andando na correnteza do rio, ou estamos deixando o rio levar cada um de nós? Nós não temos que buscar lugar para colocar o pé no rio. Deixe o rio te levar, deixe a vontade de Deus te levar para onde quer que Deus quer. O único fator de segurança que temos é o amor de Deus. A única segurança que nós temos. O amor de Deus é suficiente para você ter segurança? O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente ou será que nós precisamos de algo mais? O que além do sacrifício de Jesus nós precisamos para estarmos felizes e gratos? Na igreja é difícil namorar. Na igreja é difícil, eu tenho que pedir conselhos, não? Para saber o que é certo e o que é errado. Pedir conselhos é uma questão de inteligência, nem tanto de espiritualidade. Se você é inteligente, você pede conselhos, não? Você quer saber a experiência de outra pessoa que passou pela mesma coisa que você vai passar. Existe isso no mundo corporativo. As pessoas chamam de know-how. Não é isso? Ter conhecimento. Você precisa aprender. Pessoas pagam fortunas para terem conferências no mundo corporativo, para escutar a experiência de outras pessoas. Então você nem precisa ser espiritual para saber que pedir conselhos é bom. Se você não é espiritual, seja ao menos inteligente. E pense nisso. Não? É uma questão de inteligência. E a Bíblia chama, olha, tem um monte de provérbios. Uma quantidade enorme de provérbios que fala sobre pedir conselhos. Então é importante, não? Pedir conselhos para saber se é correto ou não é correto. Então tem pessoas aqui que têm 5 anos da fé, 6 anos da fé. Eu e Maria José temos quase 30 anos na fé, amém? Eu fui batizado com 22 anos de idade, tenho 51 agora. Mais da metade da minha vida eu passei no reino de Deus. Amém. Então peça conselhos. Com a Bíblia aberta, obviamente, não conselhos humanos, mas conselhos que vêm da palavra de Deus. Ponto número 2 para terminarmos. Para continuar a ser conduzido por Deus, conduza outros. Parece que aqui havia lugares onde o rio passava e tudo era abundante, não havia vida onde o rio fluía. Tudo ficava alagado e era um lugar podre nas margens do rio, cheio de mazelas. Há muitos mais lugares podres do que lugares com vida espiritual. O curso do rio, ele é muito pequeno comparado às margens do rio. Há outros lugares. Assim é a nossa vida no mundo. Ou nós estamos no rio, conduzidos e conduzindo outras pessoas a estarem ali, ou estamos postos à margem. Somos marginalizados espiritualmente falando. Existem pessoas marginalizadas na sociedade que precisam de ajuda. E existem pessoas também marginalizadas espiritualmente que precisam de ajuda para estarem no curso da entrega total a Deus, amém? Amém. Não saia do curso do rio. Vamos voltar em Mateus 8, estamos terminando, amém? Vamos ler a mesma escritura e no versículo 18, que fala assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Naturalmente, todos têm um lugar de descanso, um ponto de apoio no rio. Sejam os animais, as pessoas, até insetos têm o seu casulo, não? De repouso. Jesus estava no rio e sabia cada vez mais que se movimentava rumo à vontade de Deus, não haveria ilhas de descanso. Queria levar pessoas consigo. Jesus não queria estar sozinho no rio, ele queria levar pessoas também no curso da vontade de Deus. Jesus não quer apenas admiradores. Raposas têm suas tocas, os rios desse mundo têm suas ilhas, mas uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus vai além.
Quando Jesus diz que não temos onde reclinar a cabeça, está dizendo que nossas necessidades e prazeres não devem ir além de Deus. E o que nos faz confortáveis é o pecado, amém? Então, como eu falei no começo, pessoas trocaram Deus pelo conforto, até pessoas espirituais. Isso acontece com discípulos também às vezes, mas sempre há tempo de se arrepender. A diferença de uma pessoa que peca como discípula, de uma pessoa que peca como não discípula, é que o não discípulo tem o pecado como regra habitual. Um discípulo tem o pecado como exceção. Um discípulo se arrepende. Um discípulo tem um discipulado. E se eventualmente peca, busca se arrepender. Amém? É essa a decisão que nós tomamos. Não pecar também é definir prioridades na sua vida. Então, como eu falei no começo, aquela pessoa que Jesus chamou para segui-lo, aquele discípulo, que se apresentou para Jesus e pedindo apenas para enterrar seu pai primeiro, não colocou Jesus como prioridade. Se nós colocamos Jesus como prioridade, talvez esse discípulo podia falar assim: Jesus, venha comigo, vamos até onde meu pai está. Não, ele queria ir sozinho primeiro. Ele era uma pessoa independente, por isso que Jesus repreendeu aquela pessoa. Não seja independente, não tem espaço para sermos independentes, amém? E a última escritura que eu quero ver com vocês, amém? Vamos lá? Amém. Contigo, Renato. Vamos. Apocalipse 22, versículo 1. Vamos, Renato. Muito bom. Apocalipse 22, versículo 1. Irmãos, não há nada mais importante para um filho do que enterrar um pai. Eu enterrei meu pai com uns 14 anos, isso mexeu com a minha rotina. Eu costumava acordar cedo para ir para a escola, tomar café. Meu pai me esperava no carro, buzinando, para me levar até a escola. Mas aquele dia nada foi mais importante do que enterrar meu pai. Eu não fui para a escola. Por quê? Porque é algo realmente que marca a vida da gente, não? Então, existem coisas que nós achamos muito importantes, mas Jesus está querendo dizer com essa escritura que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é fazer a vontade dele, comparando a enterrar um pai. Isso é forte, não? Jesus não está dizendo, mais uma vez eu falo para vocês, não está dizendo que é errado enterrar um pai. Ele está dizendo que ele coloca as condições e não você, na hora de tomar uma decisão, amém? Mas Apocalipse 22, versículo 1 diz assim, isso já no final da Bíblia: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus. Lembra essa escritura lá em Ezequiel? Nós vemos em Apocalipse agora no Novo Testamento. Do trono de Deus e do Cordeiro. Agora nós temos a palavra Cordeiro, o sacrifício, não, que é Jesus. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará entre as suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Mais uma vez aqui o rio aparece com glória e esplendor, flui do trono de Deus. Não há mais maldições, não há mais aflições, não há mais doença, não há mais miséria, tudo ficará do lado de fora para os desaprovados, amém? Mas para os aprovados há sempre cura e há sempre uma esperança. Seremos servidos por Deus, amém? Não haverá dia, não haverá noite, por quê? Porque a luz de Deus é suficiente para trazer o que nós precisamos, para trazer a vida para cada um de nós. Reinaremos com Deus, face a face, navegaremos nesse rio. Eu tenho certeza, irmãos, que vale a pena, porque aqui em Apocalipse, esse rio ainda flui, amém? É o rio de Jerusalém, da Nova Jerusalém, da nossa habitação celestial. A nossa esperança não está nesse mundo, mas sim está naquilo, no lugar onde nós teremos por fé, e não por termos uma certeza nesse mundo, amém? A nossa certeza é uma certeza espiritual. Então eu quero terminar essa pregação com essa reflexão, e com um desafio.
O desafio é, faça uma análise da sua vida, pensando quais são as amarras nesse mundo que eu tenho que deixar. Se você está estudando a Bíblia, pensa assim, quais são as coisas que ainda me prendem nesse mundo? E o que eu sou capaz de fazer por amor a Deus? E se você já é um discípulo, pense, o que ainda me segura de crescer espiritualmente? Será que eu tenho pensamentos negativos relacionados a alguém? Será que existem pessoas, será que existem situações que me impedem de crescer espiritualmente? Será que são dúvidas? Então busque uma solução, amém? Busque alguma coisa, não fique parado no meio. Se você ficar parado no meio da correnteza, do rio, não, você afunda, você morre afogado. Agora, se você está indo junto com a vontade de Deus, você não está estacionado, Deus vai te conduzir para algum lugar, amém? Então é isso, pense na sua vida, o que pode estar impedindo cada um de nós de sermos eficazes e eficientes, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa própria vontade, e a Ele sejam dadas as glórias, amém.